Glicólise e sua regulação. Como já vimos, a glicose, ou lise da glicose, permite converter a glicose em piruvato e, fundamentalmente, obter energia sob a forma de ATP e também na ADH, que depois pode ser convertido em energia. Como é que se dá a regulação da glicólise? Em especial nos músculos, o primeiro passo para a regulação da glicólise é a entrada de glicose para dentro das células. E no caso, quer dos músculos, quer dos adipócitos, esta entrada requer um transportador, o GLUT4, que é dependente da insulina. Ou seja, isto significa que a glicose e, neste caso, a glicólise só poderá ocorrer quando existe insulina e quando o pâncreas produz a insulina. E o pâncreas normalmente produz a insulina quando a glicemia ou a glicose no sangue está aumentada. No caso dos músculos, o aumento intercelular de cálcio, que ocorre durante a contração muscular, também leva à migração do GLUT4 e, portanto, também pode permitir a entrada de glicose para dentro das células. Os seguintes passos de regulação têm a ver, se quisermos, com os passos irreversíveis que vimos da via glicolítica, quer da glicólise propriamente dita, exocinase ou glicossinase, a sinase 1 do fosfato 6 de frutose, ou fosfofrutosinase 1, a sinase do piruvato, quer depois, já dentro da mitocôndria, na desidrogénase do piruvato. Portanto, como vimos, no caso da entrada de glicose, apenas nos adipócitos e músculos esqueléticos, que são sensíveis à insulina, é que ocorre esta regulação, sendo que nas restantes células, como o transportador funciona em função da concentração e normalmente quando a glicose entra é fosforilada, será esta fosforilação que irá condicionar depois a continuação da entrada da glicose. E esta primeira fosforilação era catalisada pela exocinase ou glicossinase, que vimos na altura que uma das principais diferenças, para além da localização, era o facto da glicossinase ter um alto Km. Isto significa que no caso do fígado, a glicose só será fosforilada quando a concentração é relativamente alta. Reparem que o Km, lembro, é a concentração do substrato que vai originar uma velocidade que é metade da velocidade máxima. No caso da glicossinase, este valor é de 126, o que significa que para valores normais de glicemia, 80, 90, a sua velocidade de fosforilação será muito baixa, o que significa que a glicose não terá tendência a ser fosforilada e, portanto, não entrará tanto para dentro do hepatócito. No caso das restantes células, como Km é baixo e alta afinidade, a exocinase está praticamente sempre à velocidade máxima e, portanto, a glicose que entra é imediatamente fosforilada. No entanto, a exocinase é inibida pelo produto da reação, ou seja, o excesso de glicose 6-fosfato inibe a glicossinase. Já no entanto, esta exocinase pode ser ativada pela frutose 1-fosfato e pela presença também de glicose, apesar de que a glicose em concentrações altas poderá ter um efeito inibitório, sobretudo a exocinase 3. A glicossinase, como tem um alto Km, ela apenas está mais ativa quando a glicemia aumenta, sendo ativada pela presença de insulina e também de concentrações altas de glicose, que é exatamente também a altura em que ela está mais ativa. O passo seguinte de controlo era
passo a segunda reação irreversível, que quando descrevi a glicólise disse que era o principal ponto de regulação. Esta enzima é a fosfofrutossinase, que catalisa um passo que é irreversível e corresponde à fosforilação do fosfato de frutose em 1,6-bisfosfato de frutose. Esta reação pode ser revertida por uma outra enzima que corresponde não à glicólise, mas à gliconeogênese, que é a fosfatase 1 do fosfato 1,6 da frutose 1,6-bisfosfato ou do 1,6-bisfosfato de frutose, muitas vezes chamada de frutose 1,6-bisfosfatase, que remove o fosfato do carbono 1, regenerando o 6-fosfato de frutose. E esta enzima também é, do ponto de vista fisiológico, irreversível e normalmente consideramos como fazendo parte da gliconeogênese. Eu vou aqui marcar a azul os passos que estão, no fundo, a ativar a glicólise, a vermelho, a verde os que estão a ativar a glicólise, a vermelho os que estão a ativar a gliconeogênese. Existe um composto que é não o bisfosfato 1,6, mas o 2,6-bisfosfato de frutose, que tem um efeito ativador da fosfofrutossinase e inibidor da fosfatase 1. E, portanto, a presença deste composto ativa a glicólise e inibe a gliconeogênese. Este composto aparece a partir também do fosfato 6 de frutose por uma sínase, mas neste caso não uma sínase 1, mas será uma sínase 2. E ele desaparece por ação de uma fosfatase, que será não a fosfatase 1, mas a fosfatase 2. Acontece que esta sínase e esta fosfatase, sínase 2 e fosfatase 2, se quiserem, fosfofrutossinase 2 e fosfatase 2, frutose 2,6-bisfosfato, encontram-se presentes na mesma proteína. É uma chamada enzima bifuncional. E esta enzima tem ativa a forma sinásica de sínase 2 ou a forma de fosfatase 2, conforme se encontra desfosforilada, sínase 2 ativa, ou fosforilada, fosfatase 2 ativa. Ora, se a proteína tem uma forma fosforilada ou desfosforilada, significa que tem que haver algo que a fosforile. Quem fosforila será uma sínase. E é, neste caso, não uma sínase de fosfato de frutose, mas uma sínase de proteínas. Neste caso em concreto, é uma sínase de proteínas que é dependente do AMP cíclico, chamada habitualmente de P-protein K kinase A, de AMP cíclico dependent. E, como boa sínase, gastou ATP a ADP e a enzima ficou fosforilada. Relembro que normalmente as enzimas, as sínases e que requerem ATP são dependentes do magnésio. Para desfosforilarmos, precisamos, à semelhança destes passos, de uma fosfatase, a chamada, neste caso, fosfatase de proteínas, que neste caso é chamada fosfatase de proteínas 2, que por acaso também depende não do magnésio, mas do manganês. E que promove a hidrólise desta ligação fosfato, fazendo com que, em vez de estar a forma fosfatase 2 ativa, fique a forma sínase 2 ativa. Assim, é fácil percebermos quando a fosfatase está ativa e a sínase inativa,
A enzima fica na forma desfosforilada. A enzima bifuncional na forma desfosforilada tem uma ação de sínese 2, fazendo a fosforilação do fosfato de frutose a 2,6-bisfosfato de frutose, cuja concentração aumenta e agora inibe a fosfatase 1, ativa a fosfofrutossinase 1, permitindo então que o fosfato de frutose seja convertido a um 6-bisfosfato de frutose, ativando assim a glicólise. Pelo contrário, se esta forma, a fosfatase de proteínas 2 estiver inativa e a sínase de proteínas estiver ativa, a enzima bifuncional fica na forma fosforilada e desta forma fica ativa a forma fosfatase 2, inativa a forma sínase 2, o que faz com que o 2,6-bisfosfato de frutose desapareça e desta forma a fosfatase 1 deixa de estar inibida e a fosfofrutossinase 1 deixa de estar ativa. E fica inibida a glicólise e é ativa a gliconeogênese. Esta sínase, porque é dependente do AMP cíclico, significa que ela é ativa quando a concentração de AMP cíclico aumenta. E esta concentração pode aumentar na presença da glicagina ou glucagão, como queiram, ou ainda da adrenalina ou epinefrina, que se ligam ao receptor, ativam uma enzima que é a ciclase do adenilato e que converte o ATP em AMP cíclico. Na presença da glicagina ou da adrenalina, as células que tenham o receptor veem o nível, a concentração da AMP cíclico aumentar, o que faz com que esta sínase fique ativa. Como a glicagina é normalmente produzida quando os níveis de glicose baixam, vai, neste caso, inibir a utilização da glicose, inibir a glicólise, uma vez que os níveis de glicose estão baixos, e vai ativar a formação de glicose no fígado. A insulina, além de ativar a fosfatase 2 de proteínas, diretamente, mas também indiretamente, também vai promover o consumo do AMP cíclico, porque vai ativar as fosfodiesterases, fazendo com que esta sínase deixe de estar ativa e a fosfatase passe a estar ativa, ativando assim as vias glicolíticas. Para além deste, que é a principal forma de regulação da fosfofrutossinase 1, o próprio fosfato 6 de frutose ativa a sínase 2 e inibe a fosfatase 2. Significa que, a aparecer muito deste composto, muitas vezes é indicativo de que há muita glicose. Outra regulação alostérica é que o ADP e o AMP ativam a fosfofrutossinase e aumentos destas concentrações destes compostos indicam que há maior gasto de ATP, portanto precisamos de ativar a via glicolítica para produzir mais energia. Do contrário, o ATP e o citrato, que normalmente são indicadores de energia, o citrato é um produto do ciclo de Krebs, ou um composto do ciclo de Krebs, se quiser. O ATP indica que há muita energia e, portanto, nessa altura, inibem a sínase 1, impedindo que se continue a via glicolítica. O AMP, para além de ativar a fosfofrutossinase, inibe também a fosfatase 1 e, no conjunto destas vias, estamos, no fundo, a ativar a via glicolítica. Também temos, quer a glicose, quer a insulina, tem um efeito ativador da fosfofrutossinase 2. Se há muita glicose, há que gastá-la, digamos assim, e a insulina normalmente é produzida quando há excesso de glicose. Por outro lado, o fosfonolpiruvato, que se lembrarem, é um dos, o penúltimo, produto da glicólise. O fosfonolpiruvato é que depois vai dar origem ao piruvato, inibe também a sínase 2
impedindo que continue a via glicolítica. Assim, a fosfofrutocinase 1 é ativada pelo AMP, ADP, insulina e o 2,6-bisfosfato de frutose, sendo inibida pelo ATP, citrato, glicagina e baixa do 2,6-bisfosfato de frutose. A fosfofrutocinase 2 é ativada pela insulina, glicose, os glicocorticoides induzem e a xilulose 5-fosfato, que normalmente é um indicador de que existe glicose, porque como já apresentei quando falei da via das pentosas, é um composto que se pode formar a partir da fase reversível da via das pentoses e, portanto, apenas dependente da concentração de glicose na célula. O outro ponto de regulação é a partir da sínase do piruvato. A sínase do piruvato converte o fosfoenolpiruvato em piruvato e, normalmente, ela é inibida pelo excesso de ATP, que é também um dos produtos da sua ação, sendo ativada pela xilulose, fosfato de xilulose, que induz, a insulina também induz a sua produção, e é ativada pelo 1,6-bisfosfato de frutose, que, caso esteja acumulado, indica a célula que está a haver muito, no fundo, um indicador que há aumento de glicose, normalmente. No entanto, outra forma de regulação desta sínase do piruvato é que ela normalmente está ativa na forma desfosforilada, ficando inativa na forma fosforilada. Mais uma vez, a semelhança da fosfofrutocinase 1, para ela ser fosforilada é necessária uma sínase, que é a mesma de há pouco, a sínase de proteínas dependente do AMP cíclico, conhecida como PKA, e é inibida por e é desfosforilada e, portanto, ativada por uma fosfatase, a fosfatase 2 de proteínas. Como vimos, o aumento da glicagina ou eventualmente a adrenalina promove o aumento do AMP cíclico, ativa a sínase e, portanto, inibe a sínase do piruvato. Reparem, normalmente a glicagina é um indicador de baixa de glicose. Eu costumo dizer um pouco na brincadeira que a glicagina é uma hormona que é produzida quando há pouca glicose, portanto diz estamos com fome. Se estamos com fome, há que poupar a glicose e, portanto, as células não vão usar a glicose e, neste caso, ficam na forma fosforilada. Já a insulina promove a ativação das fosfatas, que desfosforila e tornam as enzimas que consomem a glicose ativas, inibindo as que sintetizam a glicose. Isto de uma forma muito simples. Genericamente, eu digo um pouco na brincadeira que a insulina promove a desfosforilação e a glicagina a fosforilação. Pelo menos para estes dois exemplos que vimos, será verdadeiro. Assim, a sínase do piruvato é ativada pelo 6-bisfosfato de frutose, pelo fosfato de xilulose que induz, via CHREBP, o chamado Carbohydrate Responsive Element Binding Protein, ou se quisermos, proteína de ligação ao elemento de resposta dos carboidratos, que fica desfosforilado, aumentando assim a transcrição dos genes e fundamentalmente aqueles genes que estão envolvidos no gasto da glicose e síntese de ácidos gordos, que é, neste caso, a fosfofrutocinase e a sínase do piruvato. A sínase do piruvato é inibida diretamente pelo ATP ou
pela glicagina via AMP cíclico. Por fim, a desidrogénase do piruvato, que já é uma enzima que se encontra dentro da mitocôndria e que converte o piruvato a acetilcoenzima A. Esta enzima normalmente é ativada pela baixa de energia, portanto, o aumento da AMP ativa a desidrogénase do piruvato, uma vez que esta enzima promove a obtenção de NADH, estando dentro da mitocôndria o NADH entra na fosforilação oxidativa e permite a obtenção direta da ATP, permite a obtenção também da acetilcoenzima A, que dentro da mitocôndria segue para o ciclo de Krebs. Por outro lado, o excesso de acetil-CoA ou de NADH, que são dois dos produtos da ação desta enzima, inibem-na. Também, à semelhança das enzimas anteriores, esta desidrogénase do piruvato tem uma forma ativa desfosforilada e uma forma inativa fosforilada. Neste caso, a fosforilação é também por uma sínase, mas neste caso uma sínase diferente, que é a sínase da desidrogénase do piruvato. É uma sínase que é específica para esta enzima, sendo que a desfosforilação é feita pela fosfatase da desidrogénase do piruvato. Também aqui uma enzima específica para esta desidrogénase. Quer a sínase, quer esta fosfatase são dependentes do magnésio, sendo que a fosfatase também é dependente do cálcio. Portanto, a fosfatase tem atividade aumentada na presença do cálcio. O que no caso dos músculos é importante porque indica a contração e nessa altura ativa a desidrogénase do piruvato e a conversão do piruvato a acetil-CoA. Para além disso, a fosfatase é também ativada pela insulina, que já sabemos é uma hormona que é produzida quando há aumentos de glicose no sangue. A sínase da desidrogénase do piruvato é inibida pela presença de piruvato, coenzima A, nada mais ADP. Ou seja, se quisermos, nada mais significa que há menor quantidade energética, ADP, baixos níveis energéticos, o piruvato e a coenzima A, que são os substratos da enzima. É ativada a sínase da desidrogénase do piruvato pelos seus produtos, que além de inibirem diretamente a desidrogénase do piruvato, também vão promover a sua fosforilação. Também a presença de ácidos gordos, que normalmente estamos dentro da mitocôndria, a presença de ácidos gordos dentro da mitocôndria, indica que há substrato para a beta-oxidação e, portanto, também vão ativar a sínase, fazendo com que o piruvato não vá para acetil-CoA. Assim, a desidrogénase do piruvato é ativada pelo AMP, pela desfosforilação, sendo que a fosfatase é ativada pela insulina e pelo aumento de cálcio, e a sínase é inibida pelos substratos piruvato, coenzima A, nada mais, e ainda pelo indicador de baixa de energia ADP. A desidrogénase do piruvato é inibida diretamente pelo acetil-CoA e NADH, indiretamente pela fosforilação, sendo que a sínase é ativada pelo acetil-CoA, NADH e pela presença de ácidos gordos. Espero ter ajudado a compreender um pouco a regulação da glicólise. Muito obrigado.